Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Agora, tudo que vocês estudam, vocês fazem as especulações para dar uma ilustrada, mas basicamente são os cálculos que vão mandar ali, que vão chegar nas conclusões. E como que transforma a partir do cálculo em algo... É isso mesmo, como que você ilustra isso a partir do cálculo para as pessoas? Porque agora, por exemplo, vocês vão simular. E aí, dessa simulação, sai exatamente o quê? Assim, o que a gente consegue entender a partir disso? Bom, assim, é uma pergunta muito boa isso aí, porque, de fato, assim, quando a gente pega as equações de relatividade geral, é um pouco difíceis delas, assim, interpretar elas, no que, assim, colocar num gráfico, por exemplo, porque a gente está trabalhando com 4 dimensões, e a gente não consegue plotar nada em 4 dimensões, porque a gente está vivendo num mundo 3D. Então, realmente, assim, é uma questão difícil, só que, no nosso caso, a gente está interessado no ambiente. O que o buraco negro está afetando o ambiente que ele está. E, assim, o ambiente que ele está, a gente consegue ver em 3D, porque tanta foto está aí para mostrar que a gente consegue ver um buraco negro. Aí, o que a gente faz, em geral? Aquela disco amarelo que tem em volta da foto do buraco negro, aquilo lá é um disco de acreção, que é basicamente gás que está em torno do buraco negro e está caindo nele. Então, o que a gente faz pega as equações de fluido, que são as equações que descrevem esse gás, pega as equações de relatividade geral, ou seja, mais as equações de fluido, então, quanto a relatividade geral afeta essas equações de fluido, mais campo magnético, adiciona tudo isso, e aí você vai ter uma série de equações de conservação, e então você vai ter a massa, energia e momento, e aí você pede para o computador resolver essas equações. E o que ele vai devolver é a resposta para densidade, pressão e velocidade. Então, o que a gente plota, que a gente vê é a densidade desse gás, o buraco negro está aqui, então a gente vê o perfil de densidade. O quanto a densidade do gás está mudando em relação ao buraco negro e como o buraco negro afeta isso. E assim, você consegue ver, de fato, assim, o gás caindo no buraco negro, então, porque você vê a densidade caindo, então é isso que a gente vê. E aí, a partir disso, vocês podem estabelecer, vou colocar consequências, mas parece muito fim do mundo, mas não é isso que eu quero dizer. Eu acho que você entende o que eu quero dizer. Meio isso, né? Meio que a partir disso vocês vão entender como que ele influencia nas outras coisas. É isso. E aí, a partir depois desse passo, quando vocês conseguirem compreender isso, a gente vai aplicar essa tecnologia para o quê? E assim, eu não sei, mas eu imagino que, deve ter muito questionamento da galera falar assim, para que vamos colocar dinheiro nisso, sendo que eu preciso comprar pão, sabe? Assim? Sim. Mas eu imagino que essa tecnologia vai ser convertida em outra coisa em algum momento. Sim. Eu sempre falo que o meu trabalho é dividido basicamente em 2 frentes, né? Então tem a frente astrofísica, que o doutorado foi em astrofísica, então assim, precisava ter uma pergunta. Porque assim, por que a gente estuda buracos negros, né? Os buracos negros, eles são, como eu falei, eles são objetos que são determinados pela gravidade. E até pouco tempo atrás a gente não sabia nada sobre gravidade. Foi quando Einstein introduziu a relatividade geral, mas ele mesmo não conseguia resolver as próprias equações que ele criou. Então a gravidade era um grande mistério, e ainda é, de certa forma, um grande mistério. E entender a gravidade já nos trouxe algumas coisas, assim, boas. Um exemplo é o próprio GPS. Porque se a gente não entendesse a gravidade, a gente não ia entender que a Terra afeta o espaço-tempo, e o tempo pra gente aqui não é ao mesmo tempo que um satélite que está orbitando a Terra. E precisa ter correções relativísticas para o GPS funcionar. Porque se não tivesse essas correções, o GPS nunca ia saber se você está no Brasil ou se você ia estar no meio do Pacífico. Então, assim, isso já está havendo uma aplicação aí, todo mundo usa, por exemplo, no Uber, no Waze, usa GPS. Então, a gente já vê uma aplicação. Então, assim, quando a gente mais entende assim, a gravidade, melhor é. E ela continua um mistério. Então, assim, qual o melhor lugar para entender a gravidade do que um objeto que ele é feito por causa da gravidade? Então, seriam os buracos negros. E esse é um dos interesses de estudar o buraco negro. Mas, além disso, assim, pensando na questão da astronomia e entender assim, como a gente chegou aqui, e os buracos negros eles têm muita relação com a formação das galáxias, com o universo, até o jeito... Talvez
que a gente chegou aqui por causa de buracos negros. E assim, a gente não sabe muita coisa sobre eles também. Um dos grandes mistérios é os jatos. A gente vê eles emitindo jatos e a gente não sabe exatamente qual é o processo dos jatos, o que acontece. Então, assim, essas simulações em geral são para estudar jatos. O que são jatos? Jatos é quando, assim, o que a gente não sabe exatamente como é o processo, mas assim, em geral, quando a gente olha para uma galáxia, às vezes, e é uma galáxia que, por exemplo, ela está se alimentando, a gente vê no centro dela saindo um jato relativístico, que é um jato de matéria. A gente consegue ver, em geral, a gente vê em raio-x, sim, saindo muito rápido. E esses jatos são assim, muito, muito energéticos. Qualquer coisa que passa na frente deles é fritado, assim, tipo, fica frito. Então, assim, e eles afetam muito o ambiente das galáxias e tal. E aí, com o tempo, perceberam que tá saindo lá do centro da galáxia, e o que tem no centro da galáxia é um buraco negro. E a única coisa que pode formar essas coisas tão energéticas que chegam tipo, a milhares e milhares e milhares de anos-luz são só buracos negros. Então, é basicamente isso. São 2 jatos, então sai um para cá, de matéria, assim, com velocidades muito próximas da luz. E tipo, muito energético, assim, eles emitem raio-x, que isso é, assim, só eventos muito, muito energéticos conseguem emitir. E a gente não sabe exatamente qual é o processo que está formando eles. O que é o mais aceito hoje em dia é que, na verdade, são campos magnéticos que se enrolam no buraco negro, que os buracos negros eles podem girar, né, e a maioria está girando. E esses campos magnéticos se enrolam e quando eles se expelem, né, porque magnético positivo com positivo se expelem, né, e quando se faz isso, toda a matéria que está chegando no buraco negro, eles empurram. Então, eles meio que empurram violentamente. Tá. Então, essa é a ideia mais aceita. Mas ainda não se sabe se é realmente isso que está acontecendo.